Olá a todos, vamos então hoje para mais uma videoaula do pacote LibreOffice do editor de texto Writer. Então hoje nós vamos falar de tabelas. Bom, quando a gente abre o editor de textos, então aqui, a gente tem lá na nossa barra de menus, um dos menus é a opção tabela. Então a gente tem logo, a primeira opção é inserir, tabela. Tabela, então, para a gente inserir uma tabela só para a gente entender, ela é dividida em colunas e linhas. As colunas, então, são esses espaços verticais que a gente tem, e as linhas horizontais. Então a gente escolhe lá quantas colunas a gente quer na nossa tabela, Posso escolher lá um número que eu quiser usando as setinhas aqui, e quantas linhas também eu quero. Isso aí eu posso incrementar depois também, tanto as colunas quanto as linhas. Posso marcar se eu quero que tenha a opção de título, ou seja, a primeira linha ele vai destacar a escrita, e posso também marcar se eu já quero que essa tabela venha com bordas ou não. Escolhi ali então e dou OK, e vou ter desenhado aqui na minha tela uma tabela, certo? Então as colunas na vertical, e as linhas na horizontal, certo? Quando eu crio a tabela, para mim poder escrever dentro de cada uma desses quadradinhos aqui que ele divide a tabela, que tem o nome de célula, esses quadradinhos aqui, eu preciso clicar aqui dentro e faço a escrita, que eu desejar dentro dessa tabela. Para mim trocar de célula, eu tenho duas opções: ou eu clico na célula que eu quero escrever, ou eu uso a tecla Tab, que é uma tecla para mim navegar dentro da minha tabela. Olha só, eu tô teclando Tab e o cursor está se deslocando pela tabela, No momento que eu quero escrever em alguma célula, eu faço a escrita normalmente. Quando eu crio a tabela, automaticamente abre para mim essa barra de ferramentas que é da tabela, exclusivamente da tabela essa barra de ferramentas, que é onde eu vou poder fazer a configuração da minha tabela, Então, eu tenho aqui várias opções, tabela, para me construir uma outra tabela, Ou já posso escolher aqui como eu quero a minha tabela, a combinação de colunas e linhas. Tenho aqui a opção do estilo da linha da minha tabela, que eu também posso configurar esse estilo de linha. Posso marcar minha tabela e configurar o estilo de linha dessa tabela. Quero um pontilhado, ele vai botar para mim. Quero uma linha dupla, ele vai colocar para mim, da forma que eu achar melhor construir a minha tabela, certo? Por padrão, sempre é um traço aqui. Também tem a cor da linha, que eu posso configurar, a cor da linha da minha tabela. Vou voltar aqui para a linha. A cor da linha da tabela, que eu posso configurar a cor que eu quero, da tabela. Eu tenho a opção das bordas, de colocar quais as bordas eu quero na minha tabela, se eu quero, Então eu vou clicando e vou fazendo os ajustes das bordas aqui na minha tabela. Também tem a opção do plano de fundo da tabela, então que é a cor que vai ficar no fundo da escrita da minha tabela. Olha só. Tenho a opção de mesclar célula, dividir célula e otimizar. O que seria o mesclar célula? Quando eu quero juntar duas células ou mais, eu preciso selecionar essas duas células, e daí me abre a possibilidade de mesclar essas células, que é, tornar ela uma única célula, certo? E também eu tenho a opção de dividir essas células. Se eu quero dividir em mais de uma célula, por exemplo, quero dividir em 3 células, então OK, ele dividiu para mim aqui 1, 2, 3, dividiu na horizontal. Isso eu tenho que prestar sempre atenção quando eu quero fazer. Vou voltar aqui essa seta aqui, quando eu tenho a opção de dividir, eu tenho que marcar como que eu quero dividir, se eu quero dividir na horizontal, se eu quero dividir na vertical, e ainda posso marcar a opção em proporções iguais nessa divisão. Então, se eu quero dividir na vertical, por exemplo, em aquela única célula ali em 3,
né? Marco ali vertical, marco 3 e dou um OK. Ele dividiu em 3 colunas, no caso aqui para mim, essa célula que eu tinha, certo? Vamos fazer de novo aqui então. Quero dividir essas duas células aqui, marco elas, né? Vou lá na opção dividir células, marco, por exemplo, vertical, se eu quero dividir na vertical, marco a quantidade que eu quero, vou botar 4 agora, OK. Olha lá, ele dividiu aquelas duas células, né? Cada célula em 4 colunas, olha aqui, então, né? Me deu 8 células aqui, 8 quadradinhos ali. Vou pegar essa célula aqui de baixo, se eu quero dividir também na opção horizontal, vou botar em duas, o que vai acontecer? Ele dividiu aquela célula em duas, aumentou essas aqui, né? Porque precisa de espaço, então ele dividiu aí para mim. Se eu quero voltar ao normal, eu posso então mesclar. A mesma coisa serve, né? Se quero voltar aqui ao normal, essas aqui, uso a opção de mesclagem, certo? Aqui eu tenho a opção de configurar o texto. Quando eu tenho uma célula muito larga, por exemplo, né? Vamos dividir de novo aqui, para a gente ter essa visão. Vou botar em duas aqui, tá? E eu tenho algum texto escrito, né, aqui. Então aqui eu posso configurar como que esse texto vai se dispor na minha célula, né, na horizontal, ou melhor, na vertical, né? Então aqui é em cima, no centro da célula e embaixo da célula. O alinhamento horizontal a gente continua fazendo, né, lá nos nossos alinhamentos lá em cima lá, ó. Então eu quero centralizado e quero no centro da célula também, olha só. Então eu uso centralizado aqui em cima e uso aqui o centralizado da célula também, certo? Outra coisa, inserir linha, se eu quero inserir uma linha, né? Tô aqui, quero inserir uma linha, eu venho aqui nessa opção, inserir linha, ele inseriu mais uma linha para mim, igual a linha que eu estava, ó. Ele simplesmente faz uma cópia da linha. Inserir uma coluna, também, ó, insere uma outra coluna. Excluir a linha, tá? Excluir a coluna, olha lá, ele exclui para mim o que tem ali. Autoformatar, então eu posso escolher um padrão que já tem automático de tabelas aqui, né? Escolho por exemplo, vou escolher esse amarelo aqui e dou um OK. Ele autoformata a minha tabela para aquele padrão ali. E aqui propriedades da tabela, que é onde eu posso, né, mudar o fluxo. Vamos começar pelo primeiro. O nome da tabela, né, os espaçamentos, o alinhamento, o fluxo de texto, como é que vai acontecer esse texto, se ele vai, né, como é que vai funcionar o texto dentro da tabela, colunas, né, tem o tamanho de cada coluna que eu posso ajustar também, né, as bordas, como é que vão ser as bordas aqui, né, eu posso configurar aqui a largura da borda, a cor da borda, o espaçamento do conteúdo em relação à borda, né, e o plano de fundo que eu também posso configurar por aqui, certo? Então, essa foi mais uma videoaula que a gente, né, fez sobre tabelas a partir do editor de texto Writer no pacote LibreOffice e instalado, né, no Linux Educacional 5.0. Valeu e até uma próxima.